Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 27 de setembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre ensino superior na rede privada e também sobre ensino público na rede municipal de ensino de Santos. Para tratar de diversos temas, recebemos o secretário de Educação de Santos, Carlos Mota. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui de novo no Bom Dia Baixada para falar um pouquinho da nossa secretaria, falar um pouco sobre os acontecimentos mais recentes e colocar sempre a secretaria à disposição de toda a comunidade. Esse é o verdadeiro espírito democrático que faz a rede pública de ensino melhorar a sua qualidade. Sem dúvida nenhuma. E também Paula Ossati, diretora do campus São Judas Unimonte. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Prazer estar aqui novamente. Aos telespectadores, secretário, sempre um prazer estar aqui falando sobre educação, Sim. Que é aquilo que a gente acredita. Que é a base de toda a transformação possível e que a gente tanto precisa, né? E aquilo que realmente a gente acredita que vai transformar todo o nosso cenário, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Que educação é, talvez, a ferramenta mais importante para a transformação do nosso país? Eu acho que a gente já está cansado até de dizer. No entanto, para que ela se torne a principal ferramenta pelos olhos de quem realmente tem que fazer ela funcionar, existem muitos desafios a serem vencidos. A rede pública de ensino, quais são? Olha, os desafios não são poucos, né? São muitos e, obviamente, eles não ficam restritos única e exclusivamente ao universo escolar. Eu acho que quando a gente acaba atingindo esse verdadeiro tripé, que é a sociedade, a família e o universo escolar, a gente consegue de forma transparente, de forma participativa, que é o principal, fazer o verdadeiro processo de transformação acontecer. E, na verdade, a gente se pauta todo esse processo de transformação de dentro da escola para fora da sociedade, nós nos pautamos no nosso PPP, que é o nosso projeto político-pedagógico. Tudo parte do universo escolar da rede pública de ensino municipal, e aqui especificamente falando do ente federativo que é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental 1 e fundamental 2, ou seja, vai do primeiro até o 9º ano. Então, tudo isso é pautado em valores democráticos, valores de participação comunitária, valores de melhoria da qualificação do seu corpo docente, enfim, são inúmeras as estratégias, só que, obviamente, repito, isso parte de um espírito coletivo de participação. Quando a gente fala de um dos principais eixos, que é o eixo da gestão democrática da escola, a gente não fala só do aspecto administrativo e funcional de cada uma das escolas. É a sensação de pertencimento. Então, quando a gente fala que a gente só consegue isso quando nós tivermos a família participando, toda a comunidade participando e dentro da rede todo aquele volume de profissionais, a equipe gestora, todos os professores, os profissionais da área administrativa da secretaria, todos os seus colaboradores do Sistema de Garantia de Direitos, Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a iniciativa privada, as universidades aqui, a Unisanta e a São Judas, que são grandes parceiras da rede pública de ensino, a gente fala que isso verdadeiramente é o como fazer. Então, e tudo isso norteia o trabalho da secretaria e quanto mais próximos nós tivermos desse espírito democrático, a gente costuma falar um pouquinho do espírito democrático, a gente lembra um pouquinho de como isso acontecia lá atrás, né? Sem querer qualquer pretensão de levar o assunto muito aquém, mas como é que se fazia a democracia antigamente, né? Então a gente lembra lá de Atenas e quando isso era um formato de
democracia direta. Então, quando a sociedade ia para a praça e deliberava de forma... Se apropriava, a esmo, se apropriava, mas isso era de forma direta. De lá até aqui, então a gente passou por democracia direta, democracia representativa moderna. Aí veio toda a questão que envolve o sufrágio universal, que resgatou uma série de garantia de direitos da mulher, inclusive, de toda uma gama de preconceitos que se tinha e que hoje não é admissível dentro do universo escolar nós participarmos de algumas questões que são emblemáticas, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós falamos de situações de preconceito, situações de bullying e situações do não pertencimento. O quanto isso é emblemático para cada uma das escolas quando você se depara com uma situação que você não tem ainda a família participante daquele universo escolar, a família distante da realidade escolar, distante do conhecimento, distante do professor, distante do diretor. E imputando à escola a total responsabilidade pela criação daquela criança. E a responsabilidade é conjunta e o principal, ela parte de casa. Mas isso é um dever da escola, sim, e eu acho que em Santos nós temos vários exemplos aí de participação, onde nós abrimos as portas, né, tanto através das APMs, que são as associações de pais e mestres, onde todas as 81 diretoras têm exercido um papel fundamental de aproximação, de resgate dessas famílias, para que elas participem não só do universo de questionamento, das questões de infraestrutura, mas também se apropriar do dia a dia da escola, se envolver nos deveres de casa, se envolver na questão pedagógica dos seus alunos e também participar desse universo como um todo. Outras questões também que lidam com essa questão da gestão democrática e da participação nas escolas envolve o protagonismo juvenil, que é uma grande vertente da Secretaria que nós, de fato, trazemos a importância do jovem para que ele participe desse modelo democrático, para que ele resgate verdadeiramente o seu sonho, para que ele participe, para que ele seja o verdadeiro protagonista da sua vida e tenha a escola e tenha a equipe escolar como um grande aliado nesse processo. Ensinar a pescar, não dar o peixe pronto, Exatamente. Né, secretário? Acho que é bem por aí. Renata, aí no ambiente do ensino superior, onde geralmente o jovem chega se achando dono do mundo, né? Ele acha que já conquistou o que tinha que conquistar e que agora ele é um universitário. Quais são os desafios? Bom, institucionalmente, o maior desafio hoje que a gente tem é a questão da evasão, né? A evasão do aluno no sentido não só financeiro, mas no sentido assim, a carreira que ele escolheu. Eles escolhem muito precocemente, né? E às vezes eles ficam mudando de cursos. Então, esse é um grande desafio. E eu acho que pelo currículo você consegue trabalhar essas questões quando você passa, que nem o secretário falou, esse pertencimento à escola, pertencimento ao curso, aquilo que ele está se propondo a fazer, ele consegue ficar mais lúcido no sentido da sua escolha e tem a questão da evasão por questões financeiras mesmo, pela nossa macroeconomia. Que ainda está caminhando para uma recuperação a passos muito lentos, né? Muito lentos, e a gente também, né, apesar da gente criar diversas alternativas, mas depois de todas as mudanças no FIES também, essa entrada maior de alunos também ficou um pouco mais complicada, mas a questão da escolha do aluno e dele dele entender como é a carreira e ele tornar aquilo como sentido para ele é um grande desafio também. O enxugamento no FIES, ele de fato tem impactado muito? Sim, bastante. As alterações que a gente teve de 2014 para 2015 teve um impacto bastante grande, apesar das alternativas que todas as escolas particulares começaram com iniciativas, né? Por exemplo, lá na São Judas nós temos um concurso de bolsas, né? Então a gente vai criando alternativas para que esse aluno que não tem a possibilidade de pagar integralmente, ele se sinta inserido também nas universidades, né? Como é que funciona essa questão de pleitear bolsa na universidade? Cada universidade tem o seu caminho, o seu circuito, tem a sua proposta? Sim, a gente tem
os governamentais, né? Então o FIES com as suas mudanças novas, FIES privado, a gente tem outros programas do governo e cada instituição também tem as suas próprias ações. Na São Judas, como eu te falei, a gente tem um concurso de bolsas que vai acontecer agora, dia 20 de outubro, as inscrições são até dia 18 de outubro, então a gente oferece bolsas até 100% para os jovens, né? Então isso é bastante importante, é uma forma da gente trazer a população que abrir não tem... as portas da universidade, né? Isso mesmo. Secretário, Paula, posso fazer só uma pergunta com relação ao PNAD, que saiu agora os dados mais recentes, que colocam o Brasil numa situação bastante delicada com relação até ao cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, que é de 33% do público jovem de 18 né? a 24 anos, a gente está com 18%, 18,1%, perdendo para todos os países aí da América Latina. Acho que esse é um fator que preocupa bastante e com certeza fará pauta do MEC aí para o próximo presidente, né? Com certeza. E ontem a gente estava olhando também os dados do censo universitário, a situação é bastante preocupante, né? Porque a gente está vendo uma cadeia de ensino, cada vez menos alunos entrando, menos alunos que conseguem pagar, e hoje o ensino privado superior é o que domina o Brasil, então assim, a gente tem que ter alternativas. Hoje o maior público universitário, pelo censo, são mulheres brancas acima de 20 anos, inclusive. A gente tem aquele jovem tardio também que chega à universidade, não é só aquele jovem de 18 anos, né? Como a maioria das pessoas imaginam. É uma distância muito grande, 18 para 33, né? Reduzir isso é um desafio enorme. Enorme, enorme, e a gente tem que ter muitos espaços de debate, de conversas e ver como que realmente podemos mudar esse quadro, né? Por isso que programas assim é interessante. Um dos nossos trabalhos que envolve a nossa feira de profissões, lógico, o foco é demonstrar as várias oportunidades para o jovem, mas obviamente não deixar essa tarefa, e é uma tarefa difícil. Só para o ensino médio, até porque se a gente tem um momento bastante recente de certa forma, descrédito da opinião pública, até porque o próprio ministro da Educação se coloca perante a sociedade e fala que estamos no fundo do poço, o que de fato é uma verdade, analisando, né, não é um achismo, são dados trabalhados a cada 10 alunos, 7 ou 8, 7 alunos não têm condições, tanto em português quanto em matemática, de exercer atividades mínimas para essa faixa etária. Então, a gente costuma dizer que esse é um trabalho que cada vez mais vai sendo levado ou para o Fundamental 2 ou até mesmo para o Fundamental 1. Então, quando a gente faz as nossas feiras de profissões, a gente coloca isso como uma alternativa para trazer isso não para uma forma mística, né, e tão distante da realidade, porque são nos anos seguintes que o adolescente vai, aliás, que a gente pretende que o adolescente tenha um interesse em ingressar numa universidade. Então a gente costuma dizer até que o aluno do ensino fundamental 2, ele já é um pré-vestibulando. Pré-vestibulando, muitas vezes. Você precisa trazer, né, esses conceitos e dizer que é no ano seguinte que ele está sendo preparado para isso. Lógico, não é esse o preparo é o preparo para a vida, mas a gente não pode se distanciar dessa realidade. Talvez esse seja um fator que distancie e cada vez mais o adolescente perca o interesse de ir na universidade, de ingressar numa universidade. 18% no Brasil é muito baixo. É muito baixo. E quanto mais cedo se falar de profissão e de carreira, melhor, e especialmente no mundo acelerado que a gente está vivendo hoje, né? Em que as profissões, inclusive, estão mudando completamente. Estão mudando completamente. Se você pensar que há 20 anos atrás a gente não ofertava cursos universitários como gastronomia, jogos digitais, né, que são profissões hoje super reconhecidas, né? Super requisitadas. Requisitadas com o mercado, né? Então, a gente vê uma transformação nesse sentido muito grande. A gente tem a preocupação não só de conversar sobre as carreiras, mas o mais importante hoje é o aluno ter, antes de escolher, ele ter alguma vivência.
né? Eu acho que hoje a maior parte das universidades, elas pensam no sentido de proporcionar uma experiência para o aluno. Prática, né? Prática. Então, lá na São Judas nós recebemos 3.500 alunos no Encontro com o Futuro, há 2 semanas atrás, muitos da rede pública, para experimentar oficinas. Então, assim, de fato, o que faz um gastrônomo? De fato, o que faz um biomédico, né? Então, ter essa prática para eles poderem até, quero ou não isso para mim. Plantar a sementinha e começar a despertar o mais cedo possível, né? E ele poder, tipo, olha, eu tenho dúvida entre três carreiras, e às vezes são 3 carreiras que não têm conexão. Geralmente não tem conexão. Não tem conexão. Geralmente não tem conexão. Então, isso é muito interessante, a gente proporcionar esse tipo de experiência também. Secretário, como é que está a questão da cessão de bolsas de estudo? Isso tomou uma dimensão, trouxe uma preocupação para muitos pais de crianças mais carentes. A notícia de que as bolsas não seriam renovadas com as escolas particulares. Em que pé está essa situação? Olha, nós avançamos bastante nessa questão do programa de bolsas municipal, só fazendo uma breve contextualização, em virtude de uma lei federal que proíbe que os municípios trabalhem com uma alíquota de até 2% do ISS, ou seja, o programa de Bolsa de Santos, diferentemente de outros municípios, ele trabalha não só com ISS, mas também trabalha com IPTU no mesmo dispositivo legal. Num primeiro momento, a Prefeitura não fez qualquer tipo de alteração com relação ao IPTU, então o IPTU permaneceu no programa, só que o IPTU ele não envolve a integralidade das bolsas, ele absorve praticamente 33%, 35% de todas as bolsas. Então, as demais bolsas foram trabalhadas numa modalidade diferenciada que não fere a lei, no que se refere aos 2%, então um trabalho da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, Sindicato das Escolas Particulares, Defensoria Pública, Câmara Municipal dos Vereadores, enfim, um coletivo bastante engajado, né? Em tentar solucionar da melhor forma. Então, num primeiro momento, mantivemos o IPTU e de uma forma ampliada as empresas, as escolas que trabalham na modalidade do Simples e que fazem, de acordo com a sua arrecadação, um percentual além dos 2%, essa diferença de ISS, ela pode sim ser trabalhada na Bolsa. Então, num primeiro momento, das 682 vagas que nós temos agora em 2018, para 2019, considerando os alunos que se formam nesse ano, seriam 579 bolsas que estariam nesse programa. Hoje são 90% dos casos solucionados, nós temos apenas 52 vagas, que representam praticamente 8 escolas, que não estão nesse formato e que nós ainda temos um diálogo pendente, tanto com o Ministério Público quanto com a Defensoria Pública e com o Sindicato das Escolas. Eu acredito que nas próximas 2 semanas a gente tenha algum tipo de resultado, ou da permanência desses 52, ou da criação de alguns critérios para que a gente faça a continuidade do programa sem ferir a lei federal no que se refere aos 2%, ao mínimo de 2% do ISS. Que notícia boa, olha que notícia boa, porque realmente essas famílias, elas veem na escola particular, muitas vezes, a esperança e a expectativa de um futuro melhor para o seu filho. O programa de bolsas, ele é tratado como uma alternativa, semelhante ao que nós temos hoje. A nossa rede municipal é composta por 81 escolas, mas nós também trabalhamos com a educação infantil no modelo de chamamento público em parceria com quase 64 entidades, entre educação infantil e também educação especial. E as bolsas, tanto de educação infantil e fundamental da rede particular, entram como uma alternativa complementar à composição da nossa rede municipal. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre ensino superior e educação pública na rede municipal de ensino de Santos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e, até o momento, não foi identificado o suspeito de matar um policial militar no Guarujá. Ele foi executado com mais de 50 tiros no carro em plena luz do dia.
O crime foi por volta das 7h30 da manhã nesta rua de Vicente de Carvalho. Em vários muros de casas e em carros estacionados, marcas da violência em plena luz do dia. Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por um homem que estava em um carro que emparelhou com o veículo do PM bem neste ponto da rua. Foram 2 rajadas, cerca de 50 tiros que teriam sido efetuados com um fuzil. As balas atingiram o para-brisa, que é blindado, mas os vidros laterais estariam abertos. O policial militar José Aldo dos Santos, de 49 anos, que estava de folga, morreu no local. Na hora eu pensei que era até fogos, por causa de um atrás do outro, né? Tava tipo barulho de fogos. Aí eu falei, não é fogos, tá indo muito aqui perto, eu falei, não é fogos. Aí tá, aí parou, aí depois continuou de novo. Pá, 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 muito tiro mesmo. Você tava perto? Eu tava dentro de casa. E o medo? Muito, porque eu tava na sala e o ruim de pegar a bala perdida, né? Foram minutos de pânico, um pesadelo para a vizinhança. Esse tipo de notícia, o que aconteceu aqui, traz medo, traz apreensão? Maranhão já é uma rua muito perigosa, né? A gente tem que conviver com isso, né? A gente precisa de mais segurança, mas ultimamente a gente não tem segurança. Segurança da gente só Deus. Só Ele que pode nos guardar e nos livrar dessas coisas, né? Deus pode sempre nos guardar, mas a nossa segurança pública tem que ser garantida pelos entes, pelo Estado, pela Federação, pelo município, trabalhando em conjunto. O que aconteceu com esse policial militar, que já havia escapado de uma emboscada em 2011, foi um ato covarde e uma execução clara. Cabe agora à Polícia Civil, através das investigações, inclusive de inteligência, levantar a causa, o porquê dessa execução e também quem seriam os assassinos. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Educação de Santos, Carlos Mota, e Paulo Satti, diretora do campus da São Judas Unimonte. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Paula, quando a gente fala dessa discrepância entre o que foi estipulado no Plano Nacional de Educação e o que de fato a gente está conseguindo quando a gente fala de ensino superior, há uma vertente do ensino superior que tem crescido, que é o ensino à distância, o chamado EAD. O MEC, inclusive, coloca que o EAD vai superar o ensino presencial em 5 anos. Na sua opinião, esse é um prazo que realmente isso tudo vai acontecer? Essa mudança vai se dar? Não sei se em 5 anos, mas o ensino EAD realmente ele tem crescido vertiginosamente, até por uma questão conceitual do EAD no Brasil, né? Qual é o conceito de EAD no Brasil? O aluno ele consegue fazer um ensino superior, um curso superior, muito mais barato, né? Sem precisar também se locomover, né? E assim, em outros países, também essa vertente do EAD, ele é uma vertente consolidada, com crescimento, porém, ele não trabalha com essa questão da escala. Geralmente, o EAD, em vários outros países, o valor da mensalidade ele é altíssimo. Por quê? Porque é praticamente uma mentoria, sim, né? Sim. O nosso EAD, o nosso conceito de EAD hoje é um ensalamento macro, é um ensalamento para 120 alunos, né? Depende da escola a sua escala. Então, mas ela é uma realidade. Quando ele é bem feito, bem executado, com realmente plataformas atraentes, com videoaulas atraentes, por isso que ele tem crescido, né? Além da questão econômica mesmo. A São Judas, ela tem intenção de implantar EAD dentro da sua grade? Nós não temos mais cursos 100% EAD. Essa foi uma decisão estratégica. O que nós acreditamos hoje é híbrido, né? O que é o híbrido? 60% do conteúdo é ministrado em plataformas e 40% em aulas presenciais, mas elas não são aulas.
a gente acredita no conceito do híbrido, onde o aluno se prepara antes, com uma plataforma atraente, interativa, gostosa de navegar, né? Porque isso é muito importante no EAD. Se for um monte de texto, não adianta nada. A pessoa do outro lado vai ficar desmotivada, né? Sem dúvida. E ele vem para a aula com esse preparo, então assim, e também exige uma maturidade, porque você tem que ter aquele compromisso de ter aquele momento e de se preparar para a aula, né? E ele vem para esses encontros presenciais e o mentor na sala de aula, ele trabalha metodologias ativas para a resolução de problemas que ele use aquele conteúdo, né? Então, hoje a gente oferece... Uma oficina, a gente pode dizer assim, uma oficina integrativa de conteúdo. Isso. Mais ou menos isso, Nathalie. E isso a gente tem hoje 3 cursos que oferece essa modalidade, que a gente, geralmente, a gente concentrou nas profissões portuárias, são graduações 3.0 que a gente chama, e a gente já está fazendo uma revisão para 4.0, né, em questão de tecnologia. Então, hoje o nosso posicionamento em EAD, apesar da gente ser polo e tudo mais, né, porque também tem a questão da abertura de polos no Brasil todo, é complicado, né, porque existem os dois lados. Você leva o ensino universitário para regiões onde não tem, às vezes, onde não chega, não tem uma universidade física, mas também a gente precisa ter cuidado com a questão da qualidade, do que se oferece nessa plataforma e de como, de fato, você contribui para a formação do aluno. Nesse formato híbrido, como é a procura dos alunos, né, e qual é o perfil desse aluno? Então, como a gente concentrou nos cursos mais portuários, a gente tem um perfil de aluno já mais velho e já mais inserido no mercado. Já está no mercado de trabalho. Mas o híbrido, ele às vezes, culturalmente, ele ainda é uma proposta muito nova, né? E nós implantamos, em todos os currículos lá na São Judas, nós temos disciplinas híbridas. Olha que bacana. Né? Então, assim, dentro dessa nossa proposta curricular, a gente acredita que a autonomia do aluno, a autonomia do estudo do aluno, ela é importante, ela é essencial para a formação dele. Ele tem que ter ciência do papel dele na sua própria formação. E desde o primeiro ano, a gente tem disciplinas híbridas em todas as matrizes curriculares. Secretário, uma das questões mais criticadas quando a gente fala de ensino público é a tal da progressão continuada, que faz com que a gente tenha verdadeiros analfabetos funcionais. É possível mudar essa realidade? Olha, eu penso que o mais importante quando nós falamos da progressão continuada é que a gente tenha, de uma forma bastante sólida, a proposta de cada rede pública de ensino, né? Quando você tem uma estrutura pautada na participação, no engajamento de toda a equipe e que você tenha um plano, um projeto político-pedagógico bastante sólido, eu acho que ele nada mais do que o exemplo democrático desse princípio, ele toma por conta as questões e as peculiaridades de cada um dos territórios, por isso que a valorização e a construção desse trabalho por cada uma das equipes faz com que esse trabalho tenha que ser respeitado, porque por essas peculiaridades você consegue respeitar o tempo de cada criança e de cada adolescente. Acho que esse é o maior propósito, quando você consegue delimitar os objetivos, seja da rede regular, quando você tem uma proposta, aí não é mais uma proposta exclusiva do território. Quando você tem uma política pública que coloca o ensino integral como uma prioridade, isso só tem, obviamente, a somar a esses critérios do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, junto com uma proposta de ensino integral. O resultado não tem como ser negativo, não tem como. Não tem. Então, quando você tem uma proposta, e Santo, acho que vai nesse sentido, quando a gente tem, hoje são quase 55% dos alunos da rede municipal já em ensino integral. O nosso Plano Nacional de Educação coloca que até 2024 o município tem que ter no mínimo 25% dos seus alunos em ensino integral. A gente já está com 55% e temos uma meta agora até o final desse ano de 56%. Então, são dados bastante significativos. Obviamente,
somados a vários outros projetos também de reforço escolar, seja o programa Mais Educação, o programa Novo Mais Educação, teve obviamente uma diminuição significativa por conta da redução do governo federal, sim, mas o município vem traçando aí as suas estratégias para que a gente não perca primeiro, a identificação do profissional de que aluno A ou B ou C ou turmas precisem desse tipo de reforço, e aí você obviamente tem que proporcionar como uma estratégia complementar ao seu PPP. Então eu não vejo a progressão continuada de uma forma tão negativa. Se você tem dentro das raízes da proposta de cada município isso bastante sólido, você verdadeiramente vai estar respeitando o tempo de cada aluno. Você acredita que a gente consiga atingir 100% dos alunos em ensino integral aqui em Santos? Olha, essa é a proposta de todo o município. Lógico que a gente faz isso com bastante cautela, dentro de uma estrutura própria e também de uma estrutura conveniada. O que a gente vem fazendo de forma bastante significativa é ampliando o número de parceiros da rede e também de escolas que trabalham na modalidade integral. Então, nós ampliamos de 4 para 7 o número de escolas entre 2017 e 2018, escolas. Primeiro que a gente partiu também de um plano de economicidade. Sim. Quando a gente tinha alguns espaços, não só da rede, como a própria sede da secretaria, núcleos do programa que trabalha o ensino integral, que é o programa Escola Total, quando a gente partiu do princípio da economicidade, que era o quê? Deixar imóveis alugados e que obviamente possam ser incorporados a espaços existentes dentro das escolas. Primeiro que você trabalha uma questão de economia e segundo que você otimiza o espaço de uma escola, mas isso feito com muito diálogo, muita conversa. A gente não chega em nenhuma escola e fala, olha, a partir do mês que vem vão ter mais 300 crianças assim. Não é dessa forma que a gente trabalha. Isso tudo com muita escuta, escutando a comunidade, escutando a equipe gestora, escutando principalmente aquela pessoa que está na linha de frente, que são as diretoras da rede municipal de ensino. Então a gente faz isso com bastante escuta. Então ampliamos o número de escolas, saímos de espaços alugados para incorporar a rede municipal de ensino. Então quando você faz isso de forma articulada, o resultado não pode ser negativo. Um dado bastante concreto, nós iniciamos em 2017, janeiro de 2017, com 46% dos alunos em ensino integral. E hoje a gente já está com 55%. Então, ao longo desses anos, com esse trabalho de incorporação e também a ampliação de, no mínimo, 3 parcerias ao ano, então, logo em janeiro de 2017, assim que assumimos, nós abrimos um chamamento público no meio do mês de janeiro. Então, foram mais 3 entidades contempladas. Em janeiro de 2018, mais 3 entidades contempladas. E para janeiro de 2019, a proposta é que também outros 3 convênios sejam incorporados a esse modelo de ensino que é o ensino integral. Vagas em creches, qual que é a situação de Santos hoje? As crianças que procuram, as mães das crianças que procuram, elas conseguem ser absorvidas? Olha, hoje nós temos um dado bastante significativo que faz parte do nosso plano de expansão, com a entrega da recente unidade em janeiro desse ano, que foi a unidade do Marapé, que teve uma demanda bastante significativa em função de conjuntos habitacionais ali na região. Mas temos agora, para esse semestre ainda, a gente vai entregar a unidade da São Jorge, que fica ali na Nossa Senhora de Fátima. Em janeiro nós entregamos a unidade do Piratininga. Outras unidades que já estão em obra são a unidade do São Bento, da Penha e do São Manuel. Com essa proposta de expansão, a estratégia que a gente chegue no número 0 de déficit de vagas, obviamente que toda a estratégia já tem dado bons resultados, né, com relação à disponibilidade de vagas no município de Santos. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre parcerias entre iniciativa privada e gestão pública. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Depois de 7 anos, o Hospital São José, em São Vicente, volta a atender pacientes do Sistema Único de Saúde. O convênio com a Prefeitura, que vai gerenciar as vagas, foi assinado durante a festa dos 100 anos da instituição. Na comemoração do centenário, momentos de reflexão e fé.
Uma missa reuniu autoridades, direção do São José e dezenas de convidados. Um laboratório foi inaugurado no piso térreo do hospital para pacientes particulares e de planos de saúde. O atendimento, que é terceirizado, vai oferecer serviços de tomografia, raio-x, ressonância magnética e tomografia computadorizada, com modernos equipamentos. Neste dia de festa, uma boa notícia para os moradores da cidade. A instituição assinou um convênio com a prefeitura que vai gerenciar cerca de 40 leitos, 5 deles de UTI. O prazo do contrato é de 5 anos. Desta forma, o São José volta a atender pacientes do SUS depois de 7 anos. Para viabilizar a parceria, o município vai repassar R$200 mil por mês ao Hospital São José. A volta desta parceria não é boa apenas para os moradores de São Vicente. Quando a gente fala em saúde, assim como quando a gente fala em educação, nós estamos numa região metropolitana e nós precisamos pensar desta maneira. A saúde, quando se abre uma nova parceria, ela pode ser melhor organizada. Então, aonde estava havendo sobrecarga, começa a haver um alívio e quem estava dependendo daquela unidade sobrecarregada passa também a ser melhor atendido. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o secretário de Educação de Santos, Carlos Mota, e Paula Ossati, diretora do campus da São Judas Unimonte. Você também pode participar, ainda dá tempo, temos aí 10 minutos de programa ainda, a interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está na tela, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu quero agradecer aqui a audiência do Vitor, Carlos Vitório, do Espírito Santo de São Vicente, também do Cláudio Honor Carmo de São Vicente, eles estão acompanhando os nossos debates aqui. Tem também o nosso Twitter e o nosso Instagram. Paula, como a gente sempre fala muito de parceria público-privada, da importância do poder público poder contar com a iniciativa privada. Sob esse aspecto, como a São Judas contribui com a cidade de Santos? Nós temos alguns importantes projetos encaminhados com a Prefeitura de Santos, um deles com o nosso secretário aqui presente, né? Nós realizamos um evento para a formação de professores, estamos iniciando, né, secretário, essa parceria, que é com os professores da Finlândia, capacitando os professores da rede pública, né, com a participação dos nossos docentes que já foram capacitados nesse programa, é um dos nossos projetos. A gente teve uma ação muito importante, porque como a gente trabalha muito com a resolução de problemas, essa parceria público-privada ela é essencial dentro do nosso projeto acadêmico. Então, vou dar um outro exemplo. Nós temos um bicicletário hoje na Rangel Pestana, que também foi uma parceria entre o público e o privado. É um projeto elaborado pelos alunos da arquitetura, que desenharam, e assim, eles praticamente colocaram a mão na massa, né? E hoje nós entregamos, há 2 anos atrás, o bicicletário da Rangel Pestana, que é utilizado por toda a comunidade. Então, essa parceria, essa proximidade com o poder público, ela é muito importante para os alunos, porque eles também têm que entender que o papel transformador deles na sociedade, claro, na sua comunidade. Claro. Não que ele só esteja cursando administração, arquitetura. Para ser um arquiteto famoso, isso. Ponto, acabou. Quais são os problemas de fato que ele pode resolver, que ele pode contribuir com a cidade que ele vive? Então, isso é essencial dentro do nosso projeto pedagógico e a gente tem buscado cada vez mais as prefeituras para que a gente possa ajudar a resolver os problemas. E para as prefeituras, isso é ferramenta importantíssima, né, Sem secretária? dúvida, essa é uma das principais ferramentas, né? Obviamente, a gente não pode ficar, nenhuma prefeitura pode ficar restrita ao seu orçamento. Acho que isso seria uma fragilidade, né, de uma proposta inovadora. E quando a gente fala da iniciativa privada, obviamente que dentro do poder público nós temos as nossas restrições legais, porém fazendo tudo de forma
transparente, de forma a atender a legislação, a gente pode e faz sim isso com muita qualidade. Aqui em Santos a gente tem uma das alternativas que nós temos é o nosso Conselho Municipal de Avaliação de Impacto de Vizinhança, que ele traz com que grandes empresas que fazem financiamento através do BNDES, um percentual tenha que retornar para o município. E de forma bastante clara, o prefeito Paulo Alexandre tem direcionado isso, tanto a área da saúde quanto a área da educação. Isso tem viabilizado algumas parcerias, uma delas a Paula aqui citou, que foi a implantação, aliás, que está sendo a implantação dos núcleos tecnológicos. São espaços que trabalham com tecnologia dentro das escolas, são a implantação de novas estudiotecas e novas bibliotecas, num primeiro momento em 9 escolas, e agora a gente já está trabalhando um projeto para complementar e atingir 100% de todas as escolas. São espaços que já trazem uma figura emblemática, que é a educação sair um pouco do modelo cartesiano de sala de ensino para um modelo mais participativo, e essa ferramenta e esse desdobramento com o Grupo Ânima, com a São Judas, tem sido de fundamental importância. A gente ainda está na fase de construção, mas isso já tem dado resultados positivos, né? Uma outra entrega recentemente foi a entrega do nosso Centro Darcy Ribeiro, em parceria com a iniciativa privada. Também a proposta de climatização de todas as unidades escolares até o final do mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa vai ser viabilizado também em parceria com a iniciativa privada. Serão divididas em 3 propostas, 2 delas já assinadas, já com prazo de execução, e a terceira agora prestes a ser assinada agora no final desse ano. Então, temos algumas alternativas, isso dentro do Comaiv, que é um eixo específico de parceria com o terceiro setor, mas dentro do modelo público, qualquer proposta que a gente consiga enxergar uma possibilidade com a iniciativa privada, o poder público ele é obrigado a fazer os seus chamamentos. Então, um chamamento recente que nós fizemos agora é para a execução do nosso prêmio Educador Santista, que é um prêmio bastante tradicional. O objetivo dele é valorizar o trabalho de todos os professores. Sim. São projetos maravilhosos que são apresentados por todos os professores da rede, executados ao longo do ano. Eles se inscrevem para o Prêmio Educador e são premiados no final do ano. Esse ano a gente quis dar um upgrade bastante significativo. Esse ano serão sorteadas viagens para a Europa, com direito à participação em universidades locais. Legal. Então, o primeiro colocado vai para a Europa, segundo colocado vai para a América do Norte, o terceiro colocado para a América Central. Todos esses eixos colocados em parceria também com universidades locais para proporcionar um ambiente de integração. Então, a gente enxerga um modelo de parceria com a iniciativa privada fundamental dentro do poder público. Isso acaba dando uma conotação bastante significativa para que a gente possa desenvolver nossos projetos com cada vez mais qualidade. A gente tem 4 minutos, secretário. Eu queria encerrar o nosso programa com a seguinte pergunta para você. Quais têm sido as ações da Secretaria, da Prefeitura, para melhorar os índices do IDEB? Olha, uma das ações, é um conjunto de ações. Eu acho que quando a gente gasta um tempo bastante significativo de formação para esses profissionais, para que de forma qualitativa a gente consiga fazer um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, de uma forma bastante consistente, isso sem dúvida acaba auxiliando nos indicadores do município. Isso além das alternativas internas que nós temos, no caso a Prova Santos, que faz toda a avaliação desse rendimento dos alunos, tanto em português quanto em matemática, mas também em redação, os projetos de reforço escolar, a nossa proposta de ampliação do ensino integral, não só de forma quantitativa, né, quando eu falo dos 54%, quase chegando em 55%, mas de forma qualitativa. Quando a gente implementa aquilo que está, eu acho que uma das principais mudanças que fazem com que a gente enxergue isso de forma bastante emblemática é toda a parte do ensino integral no município, de uma forma bastante objetiva. Ela não estava atrelada ainda à questão
pedagógico. Então, nós temos hoje um programa que trabalha com um turno diverso, que é o programa Escola Total. É uma lei municipal, não fazia parte do contexto da administração direta. O primeiro passo que nós demos em 2017 foi fazer com que esse programa de ensino integral estivesse dentro do departamento pedagógico, com uma supervisora que também é responsável por toda a questão da rede municipal e das conveniadas. Ela faz essa articulação e o principal, ele está sendo tratado dentro de um único departamento para ter uma única linha de desenvolvimento. A gente acredita de fato que isso amplie os horizontes e que isso melhore de forma significativa o ensino na cidade. Secretário, eu queria muito agradecer a tua participação. Eu gosto muito de enaltecer que o gestor público ele tem que ter transparência para tratar de qualquer tema. E eu tenho só boas surpresas quando eu tenho os meus convidados aqui na bancada. Nenhum se furta a falar sobre nenhum assunto e não foi diferente com você aqui hoje. Falamos da polêmica das bolsas de estudo, falamos dos índices do IDEB que preocupam. Trabalho tem, muito trabalho, mas a gente precisa também enaltecer quando as coisas estão e começam a acontecer de maneira que a gente vê que a colheita está sendo feita e que a semeadura está sendo feita. A colheita depende de todo mundo estar engajado no processo. Exatamente, são muitos os desafios, mas temos muitas conquistas também. E o mais importante é a gente colocar a Secretaria à disposição, colocar de uma forma bastante transparente, sem o mito da participação. A gente faz a participação acontecer de fato, em cada uma das escolas, dentro da Secretaria, e isso acaba repercutindo de forma positiva e razão pela qual eu coloco a Secretaria à disposição de todos os cidadãos santistas e de toda a comunidade. Paula, muito obrigada pela tua participação mais uma vez conosco. Parabéns pelo teu trabalho frente à diretoria na São Judas e pelo olhar da universidade com os problemas da cidade. Trabalhar em conjunto, né? Porque vocês estão instalados dentro de uma cidade. O nosso papel, né? O papel... Nós somos santistas, né? Nós temos que contribuir de alguma forma, né? Com a cidade, com os alunos, com a comunidade como um todo. Muito obrigada. Obrigada a você, Nathalie. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com a nossa tradicional Agenda do Porto, com informação de qualidade de um jeito único. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.